Havendo quórum, declaro aberta a sessão da 5ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, do dia 18 de abril de 2017. Cumprimentando os eminentes pares, ilustres representantes do Ministério Público, secretários, senhores advogados, senhoras presentes, servidores que nos ajudam. Pergunto se há algum registro a ser feito. Não, né? Peraí. A secretária está me informando que nós temos aqui a presença de estudantes da Faculdade Del Rey e da UniBH. É com muito prazer que nós recebemos os estudantes para que possam verificar de perto, os que ainda não viram, né? Certamente alguns já viu, os que ainda não viram de perto, o julgamento e o funcionamento de uma turma, que é um órgão fracionário do tribunal. Com muito prazer, sejam bem-vindos, aproveitem e façam tudo para apreender e absorver os julgamentos, embora esses julgamentos sejam feitos de forma rápida, muitas vezes de forma rápida, porque quando não há divergência, normalmente não há o que discutir. Mas sejam muito bem-vindos e aproveitem. Iniciaremos com os autos físicos, que há apenas 2 advogados inscritos. É o número 6 da pauta. Gostaria de fazer um voto de pesar pelo falecimento do nosso colega Lauro Doyle, que morreu no dia 13, está sendo noticiado agora na intranet, e mandar os nossos ofícios de pêsames, né, para a família enlutada. Morreu no dia 13. Lauro Doyle. A adesão de todos nós, do Ministério Público do Trabalho. H-L-E-R. Ele é de qual? É vara do trabalho? Ele já é aposentado. Aposentado. É juiz aposentado, né? Tá. Ele esteve aqui no tribunal? Não. Ele foi juiz de São João del Rei muito tempo. Foi. Tá. Uhum. Então, é o processo número 6 da pauta. É um recurso ordinário. 1960, é físico. 1960, 2014, 140. Recorrentes: Maria das Graças de Pinho Tavares e Sociedade Mineira de Cultura. Recorridos os mesmos. Relator, excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. Revisor, excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Está escrito para sustentação oral o advogado Boris Leandro Pereira de Castro Lima, pela primeira recorrente. O advogado está ausente. Ministro relator. Senhor presidente, conheço de ambos os recursos. Nego provimento ao da reclamante e provejo parcialmente o da reclamada, apenas para excluir da condenação o pagamento de férias vencidas do período aquisitivo 2007 e 2008, tendo em vista o marco prescricional fixado. Mantenho o valor da condenação, meu voto. Eu estou de acordo, ministro Oswaldo. De acordo. E assim se decide por unanimidade. Processo número 1 da pauta, agravo de petição. É o processo número 1, 2017, 51. Agravantes: Soraya Ferreira Marcelino de Almeida e Caixa Econômica Federal. Agravados os mesmos. Relator, excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. Revisor, excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Estão inscritos para sustentação oral os advogados Cristiane Pereira, Marcelo e Humberto Marcial Fonseca. Ausentes. Todos os advogados ausentes. Presidente, conheço dos agravos e nego-lhes provimento. Estou de acordo, ministro Oswaldo. De acordo. Bom, nos demais físicos, pelo que eu estou vendo na pauta, não há nenhuma divergência, né? Senhor presidente, eu anotei aqui no pendrive só, eu tenho no 8. No 8. É uma proposição a fazer, porque a própria empresa aqui admite que pagava verba salarial extra-folha no recurso. Propõe expedição de ofício para
Ministério Público Federal, porque isso é crime contra a União. Artigo 337-A do Código Penal. Bom, não entendi. Número 8? Número 8 da pauta. Deve ser Vossa Excelência, né? Não é ele o relator? É. Número 8 é Saritura e Manuel Gontijo. Uhum. Ela admite no item das horas extras. Ela fala que pagou hora extra por fora. Ela fala? Quer ver? Logo depois, horas extras. A reclamada alega em síntese que o reclamante estava do pecada. Aqui, ó. Está aqui, as horas extras não registradas eram quitadas por fora. Artigo 337-A do Código Penal e artigo 40 do Código de Processo Penal. Não, mas veja bem, o recurso é dela. Sim. Mas ela está confessando um crime aí, o artigo 40 do Código Penal. Ah, sim, você está propondo... A expedição de ofício para o Ministério Público da União. Perfeitamente, eu estou de acordo. Eu Eu estou de acordo. Eu sou o relator e adiro a observação de Vossa Excelência. Eu não voto nisso. Não voto. Vota. O doutor Manuel é que não vota. Voto. Eu sou o terceiro. É o... Está certo. Vossa Excelência é o revisor. Não, mas aqui está como revisor o doutor Marcos Moura. É doutor Vai. Doutor Marcos Moura. Doutor Marcos Moura que vota. Mas por quê? Hã? Doutor Márcio Flávio, relator. Eu sou revisor. Ah, Não doutor, é- ele é o revisor, não é doutor caso de Manuel. impedimento? Doutor Manuel, não, senhor. Não, não é Manuel, esse não é impedimento, doutor não. Manuel é o terceiro votante. Não, esse é o terceiro. senhor vota. Vossa Excelência está de acordo com a proposta do ministro? Estou de acordo. É o senhor mesmo, não tem impedimento, não. Então está errado. Doutor Manuel, Está errado. Não. peça esse ofício. Ao Ministério Público Ah, vai ter da que União. olhar. Pode ter Peça sido algum caso de ofício. impedimento. Ao Ministério Público da União, em cumprimento ao disposto no artigo 40. Mas eu não participo. O senhor é o revisor, doutor. Eu acho que teve alguma redistribuição. Esse processo está aí? Eu não recebia, não. Hein? Esse processo está aí? Pega né? o processo, por favor, o 8 Esse da processo, pauta. o 8. Ele não São veio, 4. porque não tinha divergência. Tem que Doutor Márcio, pedir. Ministério Público Federal, para ficar mais fácil. Ao Ministério Público Federal, em cumprimento ao artigo Vamos 40 do deixar Código de Processo Penal. Sim. Vamos deixar em suspenso, que Ao aí artigo vai buscar o 40 40. do Código de Processo Penal, Ah, sim. Nosso conhecido. em face da confissão sobre o delito previsto no artigo 337-A do Face Código da Penal. confissão. Não é bem, do reconhecimento, né? Do reconhecimento. Faço do reconhecimento, né? Face do reconhecimento Do delito previsto no artigo da 337-A. possibilidade Não, mas aí é do reconhecimento de fato. confessou? Reconhecimento de fato que, em tese, configura o delito do Pois artigo é. tal. Reconhecimento de fato. Reconhecimento de Foi reconhecido fato. é um fato, pelo que eu entendi. Ela Exato. reconheceu. Reconheceu o fato, É. que em tese configura o delito previsto no artigo tal do Código Penal. 337-A. 337-A. Delito Previsto no artigo 337-A do Código Penal. isso no artigo. Por favor, qual que é o artigo? 337-A do Código Penal. Esse devia ser 337A. juiz criminal. E no mesmo item da hora esse, tem o erro material aí, tem um fixo. Competência da Justiça Federal, tem que ser o Procuradoria da Promotor. República. Tomás, Algum impedimento, porque o doutor Marcos Moura, seu Você revisor. falou com ele. tem um erro material aí no terceiro parágrafo desse item da hora extra. Bem jurídico tutelado é o trabalho. Fala que a magistrada, o ACOF, fixou. Código Penal. Pronto. Esse processo, então, vai ficar suspenso até chegar, porque vamos olhar por que o doutor Marcos Moura está como revisor. Provavelmente é um impedimento, nós vamos olhar. Pedir para buscar o processo. Enquanto isso, vamos passar para o processo judicial eletrônico? Não, vamos fazer o seguinte. Os físicos. Em todos os terminaram. processos físicos, exceto esse que o desembargador Manuel fez essa proposta, acolhida, seja quem for o revisor,
seja o doutor Oswaldo, seja o doutor Marcos, acolhida, em todos eles não há divergência alguma. Há algumas anotações a lápis aí, tem um lapisinho aí ao lado. Não sei se vossas excelências estão vendo aí, não, né? Não, é porque eu estou com como é que chama? Com pendrive. Não há divergência alguma em todos os processos físicos. Eu só votava em 2. Federal do Brasil. Eu aqui, não, agora só estava votando em 2 processos. Não tem divergência, não. Só tinha essa observação aí. Então, em todos os processos físicos, então está... Não dão, mas ficam de olho no bilhão. Nos que eu voto, eu estou de acordo com o relator. Pois é. Doutor Manel, doutor Marcos, eu sou terceiro votante. Vossa Excelência vota, está de acordo. De acordo. E nos físicos que Vossa Excelência vota, está de acordo. Nos processos físicos que Vossa Excelência vota... Não sei, deixa eu ver. Não tem lançado aqui, não. Tem, não? Eu sou porque na tela aqui não tem... muito, assim, consenso favorável ao consenso. Certamente não tem. Não tem. Porque no sistema não há divergência. No sistema não há. Então não tá, há. acabou, eu não sei. É porque nos físicos... Vocês já estão vendo os físicos para resolver de uma vez, né? Isso. Tem razão. Passaremos ao PJE e não voltaremos mais aos Eu físicos. revisor, doutor Então, Manel. os processos físicos todos, nos termos do voto do relator, que não relator, por unanimidade, não tenho divergência. decidiu a turma. E pronto, acabaram os processos físicos. Passaremos agora aos processos judiciais eletrônicos, na sala de 14 horas, cujo relator é o desembargador, o excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. Então, o primeiro com inscrição para sustentação oral é o processo número 2 da pauta, que é o 10.096-84-2016, é um RO. Recorrentes: Estefanino Consultoria e Assessoria Informática S.A. e William de Melo Franco. Recorridos os mesmos e Alcoa Alumínio S.A. Estão inscritos para sustentação oral os advogados Ronaldo Maurício Scheibe, Ana Paula Muller Rodarte, Clarice Jaú, pela reclamada. Advogado está presente? Acabou de chegar. É a doutora Ana Paula? Ana Paula. É para o doutor. 14 horas. 12 horas. Desembargador doutor Marcos Moura. Relator, desembargador Marcos Moura. A senhora fala pela Alcoa. Pela Alcoa, sim. Sim. Desembargador Marcos Moura, eu vou deixar a critério de Vossa Excelência. Eu conheço, presidente, de ambos os recursos, dou provimento parcial da empresa, da reclamada, apenas para limitar a observância da redução ficta da hora noturna ao trabalho prestado entre 22 e 5. Quanto ao recurso adesivo do reclamante, nego-lhe provimento. Mantenho o valor da condenação. É o meu voto. Vai usar a palavra, doutor? Sim. Na verdade, é pela Alcoa, né, empresa recorrente, a responsabilidade subsidiária. Eu apenas peço para que o voto do eminente relator seja acompanhado pelos demais julgadores. Bom, eu estou acompanhando o eminente relator. Tem divergência. Posso proclamar o resultado? Sim, por favor. A turma decidiu nos termos do voto do relator por unanimidade. Okay, muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O próximo com sustentação oral nessa sala. Rose, só pela ordem só. Estive vendo o processo que consta o doutor Marcos Moura como revisor. O 8, físico. Realmente tem razão. Quem é o pedido? Era do doutor Rodrigo, que está me substituindo, e o pai e o irmão dele são advogados. Então, como processo. ele não está... Então, ele se deu por suspeito. E aí o processo foi redistribuído para o doutor Marcos Moura. Sim. Então, que número portanto, que é? É o 8. É aquele primeiro. Aquele lá. Então, portanto, eu não voto nesse Não processo. vota, Pois é, mas aí... Então, ele não foi para mim. Foi. O senhor é o revisor. Ele foi redistribuído para Vossa Excelência. É o revisor físico. É o número 8 físico. Eu sei. Tá aqui não.
Ele não tinha divergência, só tem essa observação do doutor Manuel. Esse é aquele do doutor Manuel do Código Penal? Não, isso aí tudo bem, mas só para entender, ele tinha sustentação oral nele? Tinha. Não, no 8 não. Ah, não, no 8 não. Foi só uma... No 8 Ele não que houve tinha, a não. proposta do... Uma observação do doutor Manuel. Eu não trouxe, eu não tenho aqui. Ele não está aqui comigo. Eu não sei se vi esse processo, então. Pode ter acontecido isso. Tem o despacho dele aí para pauta? Vê se tem o despacho meu da pauta. Tem. É? Olha aí. É no último volume. Falando isso é porque pode ter surgido alguma coisa no sentido de eu não ser... Está no último volume. O gabinete tem que dar conta disso. O gabinete pede para... 8. O processo número 8 da pauta física, do qual eu me tornei revisor. Que a assinatura está ali, eu dei a assinatura. Se eu dei é porque eu vi. Por que não está aqui? Enquanto isso, nós podemos ir. Vou apregoar o processo número 11 da pauta, que é o 12.165.07/2014. Recorrente Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. E recorrido Daniel Marques Barbosa Guedes. Está escrito para sustentação oral o advogado Paulo Gabriel Ferreira Marcondes pelo reclamante. Relator é? Dr. Marcos Moura. Que número que é? 11 da pauta PJE, na sala 14. PJE, né? PJE. Tá. Está escrito pela... Também, eu e ele. Tá. Ele é pelo reclamante, né, doutor? Eu estou pronto aqui para aguardando a... Doutor Caio está escrito pelo reclamante. Pelo reclamante, né? Uhum. Você tem a palavra. Tem a palavra. Muito boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor relator. Muito boa tarde, demais desembargadores componentes dessa grande turma. Bem, eu gostaria de ouvir primeiro, se for o caso, o voto do relator, porque não foi anunciado ainda, né? Obrigação eu não tenho, é por isso que eu não anunciei. Perfeito. Não tem problema. Bem, deixa eu terminar de dizer. Só um minutinho, para o senhor não se sentir constrangido. É porque eu fico esperando para saber se o advogado tem interesse em saber. Sim. Agora, no caso, são dois recorrentes. No caso do recurso do reclamante, o senhor representa o reclamante. Exato, excelência. Espera aí, só um minutinho para eu me... Eu não sabia se o senhor queria ouvir, então tem que procurar aqui, só um minutinho. Acho que eu estou dando provimento parcial ao seu recurso. Verdade. Não é isso? Aqui. Nego provimento da reclamada. Dou provimento ao do reclamante. Adesivo, excelência. Para determinar que as diferenças salariais deferidas na origem sejam apuradas também em relação ao paradigma Vanderlei, relativamente ao ano de 2009, observando o período não prescrito, é claro, e os demais parâmetros já fixados na sentença, porque tem um outro paradigma, né? Sim, são 3, na verdade, excelência. Na forma da fundamentação. E mantém o valor da condenação. Então, o provimento é em relação ao paradigma. O provimento é um recurso em relação ao paradigma Vanderlei. Perfeito, excelência. E ao da empresa, acho que é a Petrobras, não é? Isso. Eu nego provimento. Petrobras. Pois não. Excelência, eu gostaria de aguardar eventual voto divergente. Eu estou de acordo. Desembargador Oswaldo. Eu também estou de acordo, apenas registrando que, apesar da coincidência de sobrenome, não tenho nenhum parentesco com o reclamante. Apenas a mãe do reclamante era Barbosa
e o pai Guedes, eu tive cuidado de examinar isso. E a mãe dele, quando casou com o pai, Então é Barbosa virou Guedes. Barbosa Guedes. E aí ele também ficou com o sobrenome igual ao meu, mas é mera coincidência. Não E tem o ilustre nenhuma advogado não é relação. advogado da sua família. Também não. Então o que, tá. aliás, é uma pena, né? Que É uma pena. Se vê que é um bom advogado. É, sem dúvida. Muito obrigado, senhor. Então o senhor está... Então fica proclamado dessa forma, nos temos o voto do relator. Ok, Barbosa excelência. Guedes. Muito obrigado, boa Tem tarde. que registrar, porque senão Boa tarde. depois... Mas é de Betim, né? Unanimidade. É de Betim. O doutor Oswaldo é Do Rio. do Rio de E Janeiro. do sul de Minas. E do né? sul de Minas. Meu pai é do sul de Minas. A vara de Betim, primeira vara de Betim. Mas o reclamante nasceu em Belo Horizonte. Até Nasceu em isso- Belo Horizonte. Eu me recordo da época da vara do trabalho de Varginha. É, tive lá 17 anos só. Boa tarde. Obrigado. Tá, até logo. Ainda nesta sala, o processo número... Um período de 17 anos. Não, não é nessa Com o sala, nome não. igual, né? O nome é igual. Não, e não é um sobrenome comum, né? Então, é bom sempre fazer bom ter- essa ressalva. Ainda nessa sala, houve uma inscrição aqui na sessão, processo número 5 da pauta, que é o 10.581, 25/2015. Recorrente é Rodrigo Almeida de Carvalho e recorrido Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. Está escrito para sustentação oral o advogado Saésio Vieira Gonçalves pelo reclamante, recorrente. Sim, Sim, já tem aqui, já, né? já está na tela. Eu vou conceder a palavra. Conceder a palavra. É? Eu tenho a palavra, doutor. Boa tarde, senhor presidente, senhor relator e demais membros que compõem essa augusta turma julgadora. Senhoras e senhores aqui presentes, boa tarde. Boa tarde. Ilustres magistrados, o presente recurso ataca a respeitável sentença, especialmente quanto ao pedido de nulidade da dispensa do recorrente e sua consequente reintegração pela recorrida. E nessa oportunidade eu gostaria de pormenorizar alguns detalhes, a exemplo da mencionada recusa ou negativa do recorrente em aceitar as condições impostas pela recorrida como motivo válido da sua dispensa. Em verdade, verifica-se que o recorrente, pai de família, prezava pela continuidade do vínculo empregatício com a recorrida. Entretanto, precisava de um prazo razoável para adaptar-se às novas condições de trabalho, reorganizar seus compromissos e o seu orçamento familiar. Ele foi dispensado sem justa causa, depois da instauração de um processo administrativo que foi produzido às pressas, instaurado e finalizado no mesmo dia em que o recorrente foi dispensado, no dia 1/4/2015. E isso pode ser observado no próprio processo administrativo, que está nos autos de ID 7A 752C6, e do TRCT, que também encontra-se nos autos, de ID 68 79 789. E mesmo tendo o recorrente solicitado a prorrogação da alteração da sua jornada de 8 horas para o dia 17/7/2016, para adaptar-se a essa nova sistemática da reclamada, eles sequer observaram esse pedido. O pedido foi formalizado, encontra-se no processo também de ID E83C80C. Cabe mencionar também que o recorrente tomou conhecimento de um concurso interno para preenchimento de vagas de 6 horas, que a recorrida dizia que não existiam essas vagas. Então, tem também os editais de concurso interno, que encontram-se nos autos, ID 18.519AC e ID B2BE-FB5. Vale salientar ainda que outros empregados que de pronto assinaram o termo de aceite de vaga
foi oportunizada a manutenção da jornada de trabalho de 6 horas, realizando, inclusive, as mesmas atividades. E, conforme se depreende dos depoimentos da primeira e segunda testemunha do recorrente, que encontra-se na ata de audiência ID C274DA2. Então, não há dúvidas que realmente houve a extinção do setor DVRC. E isso aconteceu quando as atividades do call center passaram para a contratada AIC. Só que isso foi em 2012, e não em 2013, de 2013 a 2015, gradativamente, como a recorrida mencionou em sua defesa. E a recorrida, na verdade, a recorrida ela preferiu simular os motivos da dispensa, argumentando lá a extinção do setor e a recusa do recorrente em aceitar a mudança da carga horária de 6 para 8 horas, sem a devida remuneração, o que não condiz com a realidade fática. O recorrente, detentor de emprego público, arrimo de família, sempre demonstrou interesse em permanecer na empresa reclamada. O recorrente ele tinha uma segunda fonte de renda, sim, que era a sua função de professor, mas essa função ele não recebia nem metade do que ele oferia na empresa reclamada. E o recorrente ele jamais arriscaria, por uma aventura, o seu futuro profissional e familiar. Ele jamais abriria mão da sua remuneração, até porque lá na reclamada ele tinha benefícios como participação nos lucros, vale-refeição, 13º, e ele precisava do plano de saúde que era utilizado para o tratamento da sua filha. Então, é difícil imaginar que o recorrente abriria mão do emprego que possuía há mais de 22 anos, mesmo porque há provas nos autos que demonstram o interesse do recorrente em permanecer no quadro de funcionários da empresa. Então, clamo o recorrente, pelo espírito humano dessa colenda turma, para que seja aplicada a mais lídima e sequiosa justiça, no caso em apreço, sendo, portanto, justa e necessária a reforma da respeitável sentença de 1º grau, pelo que se reitera as razões recursais. Pois não, eminente relator. Senhor presidente, eu fixo inicialmente aqui os pontos do recurso. Primeiro, que não, segundo as razões do recorrente, não houve recusa ou negativa de sua parte em aceitar as condições impostas pela reclamada, isto é, o elastecimento da jornada de 6 para 8 horas, tendo apenas solicitado a prorrogação do curto prazo para que pudesse decidir se permanecia ou não na empresa, já que possuía outro emprego em horário incompatível. Número 2, que tinha intenção de continuar prestando serviços para a reclamada, ainda que na jornada de 8 horas. Porém, diante da pressão e atordoado com a grande alteração que ocorreria em sua vida, não conseguiu decidir-se a tempo, sendo então dispensado. E 3, que o processo administrativo não é válido, pois foi instaurado e encerrado no mesmo dia, 1º de abril de 2015. Todas essas alegações, entretanto, são inovatórias, na medida em que escapam ao objeto da inicial e até mesmo da impugnação à defesa e documentos. Na inicial, o autor sustentou basicamente duas ordens de argumento. Primeiro, a falsidade do motivo alegado pela reclamada por ocasião da dispensa, isto é, a extinção do setor de call center, em afronta à teoria dos motivos determinantes. Número 2, a ausência de instauração de processo administrativo, sendo categórico ao relatar que foi dispensado porque não aceitou o elastecimento da jornada de 6 para 8 horas, sem o correspondente aumento salarial. Então, há aí uma variação na ordem ou na linha de argumentação entre a inicial e o recurso. Isso não quer dizer que o recurso não devesse ser conhecido, tanto que conheci. Mas me leva à mesma conclusão que o juízo chegou à vista das alegações da inicial e da prova que se produziu. Tanto que eu transcrevo aqui, em parte,
fundamentos da respeitável sentença para mantê-los. A reclamada se desincumbiu do ônus de comprovar a motivação do ato de dispensa, no caso, a extinção do tal setor, e, em consequência, a extinção do cargo ocupado pelo autor. Eu nego provimento ao recurso. Data vênia. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo com o voto da Excelência, que esgota a matéria e não há necessidade de qualquer outro fundamento. Eminente desembargador Oswaldo. Eu também estou de acordo, até porque o reclamante alega que teria sofrido um processo discriminatório em razão de outros funcionários na mesma função dele, que estavam na mesma função, atuando no call center, depois que foi sugerida essa modificação do horário para 8 horas diárias, para carga de 8 horas, teriam continuado com 6 horas. No entanto, ficou demonstrado também nos autos, principalmente pela prova testemunhal, que esses empregados tinham outras habilitações. Então, esse que foi citado, que agora o nome me escapa, ele foi trabalhar na seção de informática em razão do conhecimento que ele tinha anterior. Então, portanto, ele continuou fazendo a jornada de 6 horas. Não há nenhuma prova, não foi nem alegado isso nos autos, que o reclamante teria esse conhecimento de informática, que poderia também ter sido deslocado para essa função. Então, portanto, eu estou inteiramente de acordo com o voto do relator. Eu proclamo, então, que a turma decidiu nos termos o voto do relator por unanimidade. Senhor presidente, eu recebi aqui cópia do voto que meu gabinete não havia posto aqui entre os meus votos de hoje, do processo físico. Aquele físico. Aquele anterior, eu estou de acordo com o voto do relator, acho que é o doutor Manuel. O relator sou eu. Relator, e com a Vossa proposta do doutor Essa Manuel. sugestão do doutor Manuel. Pois não, perfeitamente. Terminadas as inscrições nessa sala, passaremos à sala de 14.1, cujo relator é o excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salim Vidigal. Processo número 18 da pauta é o 11.914-64-2016, é um RO. Recorrente Associação Salgado de Oliveira Educação e Cultura e recorrido Samuel Amaro Júnior. Está escrita para sustentação oral. Advogada Maria Luísa Pereira de Sá, pela reclamada. Tem a palavra, doutor. Pode não. Tem a palavra. Excelentíssimos senhores desembargadores, bom dia, boa tarde a todos. O recurso da reclamada vai contra a decisão de primeira instância que determinou o pagamento de parcelas de FGTS depositadas em atraso diretamente ao reclamante. Nós requeremos que seja modificada a decisão para que as parcelas sejam pagas, depositadas na conta vinculada da FGTS do reclamante, tendo em vista principalmente a questão do parcelamento feito pela associação junto à Caixa Econômica Federal, o parcelamento de seus débitos, que impede que elas façam esse pagamento individualizado diretamente ao reclamante. É necessário que os pagamentos sejam feitos na conta vinculada, para que após o reclamante peça junto à Caixa esses depósitos. Muito obrigada. Por nada. A minha proposta de voto é em sentido contrário da sustentação feita da tribuna e do recurso, evidentemente. Eu entendo que, no caso, o valor se transforma em indenização. Estou vendo que há divergência aqui, mas eu tomaria a liberdade de dizer o seguinte: será que é preciso passar pelo fundo, depositar para depois o reclamante receber? Porque o contrato está extinto. Ele vai passar pelo fundo só porque tem que pagar não sei quem para o Estado e depois ir para... Isso aqui é típico caso de
indenização. Não foi pago, tem que ser indenizado. Assim me parece. Mas como há divergência, eu recolho os votos, desembargador Oswaldo. Não, Sou eu. Desembargador Oswaldo. Excelência, a princípio eu estava acompanhando a divergência, mas eu vou modificar meu entendimento e vou acompanhar Vossa Excelência. Acho que realmente depois que o contrato de trabalho está rompido, transforma a obrigação de fazer numa indenização, que é próprio do direito civil comum até, né? Então eu vou acompanhar Vossa Excelência. Vou retirar a minha divergência. Pois não. Desembargador Manuel. Senhor presidente, eu fico vencido, porque eu entendo que o parágrafo 1 do artigo 26 da Lei 8.036 é claro, fala que mesmo em caso de reclamação, a obrigação tem que ser depositada. É uma burocracia? Tem que depositar e pagar a multa, principalmente quando a empresa tem parcelamento do débito, em razão dessa pendência com a Caixa. O parcelamento do débito. Se o empregado pede demissão ou é dispensado, em relação àquele empregado, a empresa tem que fazer o depósito imediato. Esse convênio da Caixa para parcelamento é padronizado, trabalhei em contabilidade, sempre foi assim. E vai ter sérios problemas para ela também depois, ajustar isso com a Caixa lá. Pois não. Vencido o desembargador Manuel, a turma decidiu nos termos do voto do relator, negando provimento ao recurso da reclamada. Muito obrigada, boa tarde. Rejeitada a arguição de litigância de má-fé. O próximo processo nessa sala é o 10.726-67-2015. É o número 8 da pauta. Recorrentes. O Huawei do Brasil Telecomunicações e o Huawei Serviços do Brasil Limitada. E André Luiz Caetano Vasconcelos. Está escrita para sustentação oral a advogada Júlia Inês Costa Calceran. Pelas reclamadas? Pelas reclamadas. Tem a palavra, doutor. Boa tarde aos senhores desembargadores, aos colegas presentes. São dois os pontos em que a reclamada se insurge contra a sentença Primeva. Primeiro, com relação ao pagamento em dobro das férias. Para a determinação do pagamento em dobro de férias, o juízo de origem levou em consideração os e-mails que o reclamante juntou no processo, comprovando supostamente que ele prestou serviços durante o período de gol de férias. A reclamada impugnou esses documentos, porque produzidos unilateralmente pelo reclamante, porque não tem nenhuma comprovação de vinculação à caixa de correspondência eletrônica da reclamada. E não só isso, os e-mails também não comprovam que houve prestação de serviço durante o gol de férias, mesmo porque o reclamante continuou copiado nos e-mails, mesmo em gols de férias, e esses e-mails juntados não comprovam que ele efetivamente prestou serviços. Aliado a isso, a prova testemunhal comprovou que a reclamada fazia a substituição dos empregados durante as férias, inclusive a testemunha ocupava o mesmo cargo que o reclamante e confirmou que ele gozou de férias, tal como comprova os documentos juntados pela reclamada nos autos. O outro ponto do recurso é a integração do salário por fora da parcela chamada allowance. O reclamante alegou que ele recebia salário por fora sob a nomenclatura de allowance. Na verdade, o allowance é um pagamento feito pela reclamada. A reclamada é uma multinacional chinesa e ocorre pagamentos que são feitos em dólares, mas, na verdade, o reclamante recebe em real. O allowance é uma parcela paga para os empregados que trabalham em viagem. Ressarcimento de despesas, na verdade, não é uma parcela fixa paga. Ressarcimento de despesas, como restou comprovado também pela prova testemunhal, que diz que para recebimento do allowance, o ressarcimento de despesas, tinha que fazer o comprovante das despesas gastas em viagem, e é efetivamente o que era feito e está comprovado nos autos. Assim, eu devolvo a palavra e agradeço a atenção. Pois não. A primeira questão, a questão das férias, ela está fixada basicamente na validade de correspondências eletrônicas que demonstram
que nos períodos aquisitivos 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2013, 2014, essas correspondências demonstram a prestação de serviços pelo reclamante nos períodos de férias. A testemunha ouvida a requerimento do reclamante, senhor Guilherme Verzola Calabria, disse que não sabia, nada sabia informar especificamente, mas testemunhou sobre o que ela vivenciou e não sobre os fatos em torno da situação do reclamante. E eu estou dando valor às correspondências eletrônicas para entender que ele efetivamente trabalhou nas férias e, por isso, são devidas em dobro. Quanto ao salário extra-folha, que se denominou allowance nos autos, eu estou entendendo que realmente assiste razão ao reclamante no sentido de que os valores correspondentes a essa parcela devem integrar o seu salário para fim de repercussão nas demais verbas salariais, seja lá que título for pago, seja lá qual for a denominação dada à parcela. Há uma parcela de acúmulo de função, horas extras do reclamante, que eu estou negando o provimento, e vou, então, à conclusão. Esse aqui mudou? Eu apenas chamando a atenção dos eminentes desembargadores que houve uma mudança na conclusão e que eu remeti, Vossas Excelências receberam, não está no PJE, mas está na mudança que eu farei depois para efeito da certidão da Secretaria. Eu estou negando provimento ao recurso interposto pelo reclamado e dando parcial provimento ao apelo interposto pelo reclamante para acrescer a condenação ao pagamento das seguintes parcelas: diferenças de horas extras prestadas além da 8ª diária ou da 44ª semanal, bem como extra das horas suprimidas de intervalo interjornada, com base nas tabelas constantes da petição inicial não impugnadas especificamente pelas reclamadas, deduzidas aquelas referentes ao período prescrito, com reflexo em repousos semanais, aviso prévio, mais férias e mais 1/3, 13º e fundo de garantia mais 40%. Para cálculo das horas extras, deverá ser observado o divisor 220, o adicional de 50% e o entendimento consubstanciado da súmula 264 do Colente TST. Devido ainda o pagamento em dobro dos repousos e feriados elaborados na forma da súmula 146 do Colente TST, procedimento que se estende às horas laboradas após a 8ª nesses dias, com reflexo em aviso prévio, férias mais 1/3, 13º e fundo mais 40%, mantidos os demais critérios de liquidação. Autorizada a dedução das parcelas quitadas a idêntico título, considerando os recibos juntados aos autos. B. Saldo bloqueado no ticket K no valor de R$ 178,33, assim como para majorar a condenação atinente ao pagamento das diferenças salariais, de maneira a incluir os reflexos decorrentes da integração dos valores pagos a título de allowance ao salário do autor no período de 2011 a 2012, considerando o valor médio mensal de R$ 1.581,13. Mantém o valor da condenação. Gabinete desembargador Oswaldo. De acordo, Excelência. Desembargador Manuel. Senhor presidente, eu registro o recebimento memorial e também estou de acordo. Eu proclamo, então, que a turma decidiu nos termos do voto do relator por unanimidade. Obrigada. Boa tarde a todos. Ainda nessa sala, processo número 7 da pauta. É o 10.682.15/2014. Recorrentes: Marcos Washington Vida da Silva e VH, Tratamento de Resíduos Indústria e Comércio Limitado. Recorridos os mesmos e Compac Serviços de Engenharia e Desenvolvimento Limitado, Unileste Engenharia S.A., Construfest Empreiteira Limitada e Senesc Saneamento e Construção Limitada. Está escrito para sustentação oral o advogado Rodrigo Otávio Alves Leites Martim, pela reclamada VH Tratamento de Resíduos Indústria e Comércio Limitado. Advogado ausente.
Conheço dos recursos ordinários interpostos pela primeira reclamada VR e pelo reclamante. No mérito, nego o provimento ao recurso da reclamada. Quanto ao recurso do reclamante, dou-lhe provimento parcial para reconhecer a formação de grupo econômico entre todas as empresas, incluindo a primeira e a terceira reclamadas, para fins de responsabilização das parcelas acolhidas. Eminente desembargador Oswaldo. De acordo. Desembargador Manuel. De acordo. E assim se decide nos termos do voto do relator. Terminadas as sustentações orais nessa sala, passaremos à sala cujo relator é o desembargador, o excelente desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. É a sala número 14.2. Sala de 14.2. Processo escrito na sala de 14.2 é o 11 da pauta, que é o 11.611.91/2015. Recorrente, Mineração Corumbaba Limitada, e recorrido Maria Isabel Germanino Menin. Está escrito para sustentação oral o advogado Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, pela reclamada. Doutor Fabrício, tem a palavra. Boa tarde a todos, todas. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres julgadores, senhora representante do Ministério Público, senhora secretária, colegas demais presentes. O caso se trata de uma acusação de dispensa discriminatória. Porém, todas as provas trazidas aos autos não comprovam a discriminação, sobretudo quando se diz respeito às testemunhas ouvidas e que não foram contraditadas, portanto, regularmente ouvidas, que dizem que as dispensas se tratavam por reenquadramento necessário, queda de vendas, crise no mercado. Essa empresa dispensou 400 pessoas, em torno, pelo que está provado nos autos, entre 400 e 500 pessoas, porque se trata de uma mineração. E nesse setor aonde essa reclamante foi dispensada, na mesma época, no mesmo dia, mais 4 foram dispensados. E a doença que ela alega não tinha a empresa conhecimento dessa doença, e ela só foi comprovada, conforme o que está nos autos, depois da dispensa. Portanto, até o tempo da dispensa, poderia ter no máximo uma suspeita da doença, mas não uma comprovação. Então, o que se demonstra que essa dispensa não foi uma dispensa discriminatória, porque tinha uma suspeita de uma doença grave dentro da reclamante. E por mais que a sentença diga que as testemunhas reproduzem, segundo a ótica do empregador, é a prova constituída, é o que está aqui, mostrando que havia realmente uma crise de mercado, como nós sabemos, como fato notório, sobretudo nesse setor em que atua a empresa, não sendo comprovado a dispensa discriminatória. Portanto, o recurso é no sentido do não acolhimento da dispensa discriminatória, que seja seja conhecido e provido o recurso da empresa reclamada, a Mineração Corumbaba Limitada. Eminente relator, você pode tirar uma conclusão, né? Pois não, excelência. Só para fazer um pequeno registro. Pois não. A ré tinha conhecimento da doença da autora, que a autora possuía, em razão dela ter se submetido a tratamento médico cirúrgico, que continuava a realizar exame de rotina. Então, portanto, isso importava no afastamento dela do serviço, com comprovação através de documento próprio, que é o atestado médico, demonstrando que ela efetivamente se encontrava com esse problema de saúde. E, além disso, o próprio preposto da empresa afirma que sempre conversava com a autora depois do retorno desta ao trabalho. Então, portanto, não há como supor que ela não tivesse conhecimento, que a empresa não tivesse conhecimento. Quanto à dispensa em bloco, que teria ocorrido em razão da queda
do serviço que era exigido da empresa, examinando o CAGED da empresa, nós verificamos que no mês de maio houve uma admissão e 6 dispensas. Mas só que destas, 4 ocorreram a título de transferência. Então, portanto, na verdade, houve 2 dispensas e uma admissão. Então, não é verdade que a empresa tivesse passado por esse problema. Quanto à estabilidade provisória, realmente a patologia que a autora possui não guarda relação com o contrato de trabalho. Então, portanto, eu entendo que não é de aplicação o artigo 818 da Lei 8.212 de 91, motivo pelo qual eu entendo que é indevido o direito à garantia provisória no emprego, chamada impropriamente de estabilidade provisória. Dessa maneira, então, Excelência, passando direto à conclusão, eu estou conhecendo o recurso ordinário da reclamada e, no mérito, dando-lhe provimento parcial para excluir o direito da autora à estabilidade provisória pelo período de 12 meses a partir da data de sua efetiva reintegração ao emprego. Mantém o valor da condenação, porque é ainda compatível. É como voto, Excelência. Pois não. Eminente desembargador Manuel. De acordo. Desembargador Marcos Moura. Também de acordo. Eu proclamo, então, que a turma decidiu nos termos do voto do relator por unanimidade. Boa tarde, bom trabalho a todos. Boa tarde. Terminada a sustentação oral nessa sala, passaremos à sala de 14.3, cujo relator é o excelente desembargador Manuel Barbosa da Silva. Então, o primeiro processo com inscrição para sustentação oral é o 8 da pauta. É o 10.421-13-2016. Recorrentes Luiz Alberto Belato e Caixa Econômica Federal. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado João Luiz de Amoedo Avelar pelo reclamante. O advogado está ausente. Nesse relator. Senhor presidente, eu conheço o recurso, interposto pelas partes, dou o provimento parcial a ambos. Ao da reclamada, para declarar prescrição total com relação à pretensão de recebimento de horas extras acima da 6ª hora diária de trabalho, seguindo o pedido com resolução do mérito, nos termos do artigo 487.2 do CPC. E, consequentemente, determinar que a apuração das horas extras deferida, observada a jornada fixada na sentença, se atém ao limite de 8 horas diárias, sendo mantidos os parâmetros definidos na sentença, à exceção do dividor, que passa a 220. Ao do reclamante, para deferir uma hora extra por dia trabalhado em razão da redução do intervalo intrajornada, desde o início do período não prescrito. Pois não. Eminente desembargador Marcos Moura. Eu tenho divergência apenas parcial quanto à prescrição. Mas eu estou de acordo. Eu estou acompanhando a divergência. Aliás, fiz ontem. Você está acompanhando? Hein? Você está acompanhando? Está aqui, ó. Está lá no finalzinho. Eu estou acompanhando a divergência. Fiz ontem às 17h39. Não sou madrugador como o desembargador Manuel, não, mas... Hein? É porque a divergência do desembargador Manuel vem a 1h30, 2h30 da manhã. Eu estou acompanhando a divergência aqui. Então eu fico vencido nessa parte. Como é que vai ficar? Deixa eu ver. Aí sai essa parte da prescrição. Rejeita a arguição de prescrição total, né? Então, em vez de para declarar, é rejeita. Vai negar provimento, somente. Vê aí. Você já tem a Ação das certidão horas aí, extras né? deferida. Negar provimento da reclamada. Então, mas e essa parte aqui? E essa parte sai também? Determinar a apuração das horas extras deferidas, observe a jornada fixada na Sai sentença? tudo aí, sai tudo, né? Tudo.
Nego do reclamado e dou provimento ao do reclamante. Ah, tá. Eu não sei por que aqui embaixo eu marquei. Então sai tudo isso. Na verdade, é nega. É. Mais uma, não. Tem. Amado. Eu nunca tinha visto isso aqui, não. Sessão expira em 38 minutos, 34 minutos. Toda hora sai. O próximo, nesta sala, é o 11.186, Mas você sair 14. de um processo e entrar no outro, aumenta de novo para 60 minutos. É o 11.186, 14, 2015. Nessa sala ainda. 11.186. Recorrente é Banco Bradesco S.A. e recorrido Guilherme Henrique Rodrigues da Silva, recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral a advogada Raquel de Souza Silva pelo reclamante. Advogada ausente. Eminente relator. Um minuto. Esta a conclusão da minha proposta de voto. Conhecemos os recursos no mérito do provimento parcial a ambos. Ao do reclamado para excluir da condenação, pagamento de diferença salarial e razão da equiparação salarial e autorizar a aplicação do divisor 180 na apuração das horas extras deferidas. Ao do reclamante para deferir 6 horas extras por mês pela realização de curso Treinet, que deverão ser apurados de acordo com os parâmetros discriminados na sentença, mantido o valor da condenação ainda compatível. Desembargador Marcos Moura. Estou de acordo. Eu vou ficar vencido aí quanto à equiparação salarial. Ponto. Os fundamentos estão aí, não adiantam nada. Então eu fico vencido quanto à equiparação salarial. O próximo é o número 14 da pauta, que é o 10.839, 38, 2014. Vamos fazer o seguinte. Advogado está escrito, é Banco Santander Brasil S.A. e recorrido é Cíntia de Melo Moreira. Tá. Está escrita para assistir o julgamento a advogada Fernanda Gabriela Ribeiro Lopes pelo reclamante. Pois não, eminente relator. Doutor Manuel. Senhor presidente, conheço o recurso no mérito do provimento parcial para determinar que as diferenças salariais sejam apuradas de acordo com as notas obtidas na avaliação de desempenho referente aos períodos 2011 e 2012, prevalecendo os demais parâmetros habitados na sentença, dentre eles as notas percentuais fixadas para os períodos em que inexiste documentação comprobatória dos autos, excluída a condenação, o pagamento da gratificação especial, reduzir o valor da condenação para R$20.000, em consequência, o valor das custas para R$400, facultando a reclamada pleitear perante o órgão fazendário a devolução da diferença recolhida maior. Eminente desembargador Marcos Moura. Esse é esse que entrou, Banco Santander? Cíntia de Melo Moreira. Estou de acordo, presidente. Também estou de acordo. Proclamo que a turma decidiu nos termos do voto do eminente relator por unanimidade.